História de todos os papas da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, desde o apóstolo Tiago, irmão do Senhor, até o atual pontífice Teófilo III de Jerusalém. Vamos falar agora sobre a história de vida do diácono, presbítero, bispo e papa Máximo. O Papa Máximo assumiu seu pontificado à frente à Igreja Católica de Jerusalém no ano 160, após o martírio do Papa Plópio. O Papa Máximo se torna-se o 19º na linha da sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém. No ano 160, o imperador romano, o imperador Antonínio Pio, deu a ordem de busca, captura e prisão do Papa Plópio. O Papa Plópio estava celebrando a celebração eucarística nas catacumbas de Jerusalém quando o exército do Império Romano entrou nas catacumbas de Jerusalém, aonde fica a Igreja Católica de Jerusalém, Israel, e prendeu o Papa Plópio. O Papa Plópio foi levado, foi preso e foi interrogado e foi sentenciado à flagelação e foi martirizado, queimado numa grelha. Após o seu martírio, a Igreja Católica de Jerusalém se reuniu para celebrar as exéquias do Papa Plópio. As exéquias do Papa Plópio durou 7 dias. Após as exéquias e o enterro do Papa Plópio, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel se reuniu em assembleia para escolher o seu novo pontífice. E o escolhido foi o Bispo Máximo. O Bispo Máximo nasceu no ano 80, foi batizado pelo Papa Justus de Jerusalém, foi ordenado ao diaconato pelas mãos do Papa Filipe, foi ordenado ao presbitério pelas mãos do Papa Levi e foi ordenado ao bispado pelas mãos do Papa Cassiano. Com o martírio do Papa Plópio, o Papa Máximo se torna-se o 19º da linha da sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano 160. Com a escolha do Bispo Máximo para ser o novo pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, o Colégio Apostólico de Jerusalém e Israel elaborou 11 documentos e enviou-se para as 11 sedes apostólicas esparramadas pelo mundo. Essas 11 documentos chegou até o Vaticano para o Papa Aniceto. O Papa Aniceto mandou-se 2 documentos de volta para a Igreja Católica de Jerusalém e Israel. O primeiro documento lamentando o martírio do Papa Plópio, fortalecendo os cristãos da Igreja de Jerusalém e Israel para ficar firme na presença do Senhor, porque a vitória virá. O segundo documento, parabenizando-se o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel pela escolha do Bispo Máximo como novo pontífice da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, o 19º na linha da sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém. O Papa Aniceto, do Vaticano, também enviou 2 documentos para o Papa Apolônio da Igreja de Éfeso e para o Papa Heróis de Antioquia, para que ele celebrasse a liturgia de intronização de posse e consagração do Bispo Máximo como novo pontífice da Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano 160. No ano 160, a Igreja Católica de Jerusalém se reúne nas catacumbas de Jerusalém e Israel para celebrar a celebração de intronização de posse e de consagração do Bispo Máximo como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. A celebração se deu pelos os ritos iniciais celebrados pelo Papa Apolônio da Igreja Católica de Éfeso. Ele fez a acolhida, apresentou-se o Bispo Máximo como o novo escolhido perante o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém para ser o novo pontífice a assumir aquela igreja particular. E em seguida ele fez os ritos iniciais. E em seguida se deu início à liturgia da palavra. Uma leitura do Antigo Testamento, um salmo e um evangelho. Após essas leituras, o Papa Heróis de Antioquia presidiu a liturgia da palavra. Ele pregou-se sobre as leituras, fortaleceu-se os cristãos das igrejas católicas de Jerusalém permanecerem firmes na presença do Senhor, elaborou bem a doutrina da igreja, que é passada oralmente do Senhor Jesus até eles e pede para que todos observassem a tradição, observassem as sagradas escrituras do Antigo Testamento, permanecei firmes também nos 4 evangelhos e fortalecei-se na presença do Senhor
nas cartas apostólicas, respeitando a tradição e a doutrina das 12 igrejas apostólicas. Em seguida, o Papa Herósio da Igreja Católica de Antioquia passou novamente a palavra para o Papa Apolônio da Igreja Católica de Éfeso. O Papa Apolônio deu início ao ritos de consagração, de entronização do Bispo Máximo como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. Após o rito de entronização, de posse e de consagração do Papa Máximo, a Igreja Católica, o Papa Apolônio deu início à liturgia eucarística. As orações em seguida da liturgia eucarística, e em seguida ele distribuiu-se a Eucaristia para todos presentes na celebração. Todos receberam o pão e o vinho, comeram e beberam, deram graças ao Senhor. Em seguida, o Papa Apolônio passou-se a palavra para o Papa Máximos de Jerusalém. O Papa Máximos de Jerusalém agradeceu a presença de todos, agradeceu ao Papa Aniceto por aceitar ele como novo pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. Agradeceu o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel por escolher o nome dele. Agradeceu ao Papa Apolônio por celebrar a celebração de rito de entronização, de posse e consagração dele, Máximo, como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. Agradeceu ao Papa Herósio da Igreja Católica de Antioquia pela belíssima pregação da palavra. E em seguida ele passou a palavra para o Papa Apolônio. O Papa Apolônio agradeceu ao Papa Aniceto por escolher ele como novo pontífice para celebrar a celebração de entronização, de consagração e de posse do Papa Máximo à frente da Igreja Católica de Jerusalém. Agradeceu a todos os papas presentes na celebração, a todos os fiéis presentes na celebração. Em seguida, o Papa Apolônio passou a palavra para o Papa Herósio. O Papa Herósio da Igreja Católica de Antioquia agradeceu a presença de todos, agradeceu o Papa Aniceto do Vaticano por escolher ele para ser o orador e o pregador da palavra, agradeceu e parabenizou o Papa Máximo como novo pontífice da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. Em seguida, o Papa Herósio passou a palavra para o Papa Apolônio. O Papa Apolônio, em seguida de agradecimento, agradeceu a todos os fiéis presentes da Igreja Católica de Jerusalém e Israel e deu a bênção Urbe Job de Jerusalém para o mundo. Após a bênção, o Papa Apolônio e os demais papas se dirigiram-se, o Papa Apolônio e os demais papas se dirigiram para suas sedes apostólicas esparramadas pelo mundo. Após a celebração e os papas retornaram para suas sedes apostólicas, o Papa Máximo dá início ao seu pontificado à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano 160, se tornando-se o 19º da linha da sucessão apostólica daquela igreja particular. O Papa Máximo ele deu início ao seu pontificado no ano 160 e seu pontificado foi de 2 anos. O Papa Máximo ele seguiu toda a organização deixada pelos seus antecessores até ele. Ele manteve o fortalecimento de todas as áreas da Igreja Católica de Jerusalém, nomeou novos diáconos, ordenou novos diáconos, nomeou e ordenou novos presbíteros e nomeou novos bispos para a Igreja Católica de Jerusalém. Fortaleceu a catequese, fortaleceu-se o crisma, fortaleceu as missões da Igreja Católica de Jerusalém, fortaleceu o ensino fundamental e o ensino médio da Igreja Católica de Jerusalém. Criou-se novos movimentos de fortalecimento da doutrina da Igreja, observando-se as tradições, respeitando a liturgia anual da Igreja, as festas religiosas, respeitando o cano bíblico e respeitando toda a oligarquia, desde a todas as sedes apostólicas esparramadas pelo mundo. O Papa Máximo ele também fortaleceu a parte social, a parte médica da Igreja Católica de Jerusalém, fortaleceu a parte de distribuição de alimentos e organizou cada vez mais o desenvolvimento da vida engajada dos cristãos em meio à sociedade, mesmo através das perseguições do Império Romano e do levante dos judeus. No ano 162, o imperador
Romano Imperador Marco Aurélio deu a ordem de captura e prisão do Papa Máximo I. O Papa Máximo I estava dando catequese para seus fiéis na catacumba de Jerusalém, onde fica a igreja de Jerusalém, em Israel, quando os soldados do Império Romano entraram e prenderam o Papa Máximo. O Papa Máximo foi levado à prisão e lá foi julgado e sentenciado à flagelação e morto decapitado. Após a decapitação e a morte do Papa Máximo e as exéquias do Papa Máximo, após as exéquias e o enterro do Papa Máximo, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém se reuniu em assembleia e escolheu como seu novo pontífice o Bispo Júlio de Belém da Judéia. O Bispo Júlio de Belém da Judéia se torna-se o 20º da linha da sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém em Israel no ano 162, no segundo século do cristianismo.